Muita gente se perde na hora de começar a estudar programação. São tantos caminhos, tantas linguagens, que você fica confuso se eu começo a estudar Python, JavaScript, C. Qual dessas linguagens é melhor para o mercado de trabalho? Qual que é a aplicação dessas linguagens? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou o Matheus, eu tenho 23 anos, trabalho com tecnologia desde 2021 e agora eu estou começando a gravar alguns vídeos e postar no Instagram, TikTok e aqui no YouTube. Então, se você quiser ver mais, os meus links estão aí na descrição. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar algumas linguagens de programação, a aplicação delas, ou seja, o que você consegue construir utilizando elas. Vou falar sobre o mercado de trabalho, como é que tá as vagas de programador para essas linguagens. E no final do vídeo eu vou compartilhar um diagrama que eu considero ideal, com alguns conceitos e técnicas que você tem que estudar. E, além disso, eu vou te ajudar a escolher qual linguagem de programação você vai escolher para começar a programar hoje. Antes de tudo, eu quero deixar claro que você pode começar com o que você tem. Você não precisa do melhor computador, de um MacBook, do computador mais potente para começar a programar. Eu trouxe um exemplo aqui de um programador que foi contratado pelo PicPay. Ele começou a programar pelo celular. Dá uma olhada aqui no setup dele. Então, assim, meio que você não tem desculpa. Se você quiser começar, você começa. Tudo que você precisa é de internet e um navegador. Outra coisa que o pessoal comenta muito é sobre back-end ou front-end. Você não precisa se preocupar com isso agora, deixa isso mais para frente. Tudo que você tem que saber agora é que o back-end é como se ele fosse as engrenagens de um sistema. Pensa num relógio. O back-end são as engrenagens que fazem ele funcionar. Toda a mágica por trás dos panos acontece no back-end. E o front-end são as telas. Tudo que você consegue visualizar, todos os botões, cores. Isso é o front-end. Um sistema completo ele funciona com back-end e front-end trabalhando em harmonia. Eles se comunicam para disponibilizar as informações e tornar aquela aplicação possível. Dito isso, é legal saber que nenhum programador qualificado sabe apenas uma linguagem. Depois que você pega aquela lógica ali, para mudar de linguagem e estudar mais de uma até ao mesmo tempo, fica tudo mais tranquilo. O importante é você tomar a decisão certa na hora de começar, para você conseguir ir evoluindo num nível legal e não desistir no meio do caminho. Obviamente, programação não é para todo mundo, mas se você clicou nesse vídeo, algum interesse você já tem, então tudo que falta é dar o primeiro passo. Nesse vídeo aqui, a gente vai utilizar conceitos como alto nível e baixo nível. Esses termos eles não têm nada a ver com ser bom ou ruim. O que significa é que uma linguagem de alto nível quer dizer que ela se aproxima da linguagem humana. Python, por exemplo, é fácil de você ler e entender o que está acontecendo. Agora, uma linguagem de baixo nível significa que ela se aproxima mais da linguagem de máquina. Ela é mais difícil da gente ler e entender, mas ela costuma ser mais performática, justamente porque ela se aproxima mais da linguagem de máquina. Aqui está um exemplo de uma linguagem baixo e alto nível. Alto nível a gente entende que console log ele vai mostrar uma mensagem no console. Agora, em assembly aqui em baixo nível, eu não sei o que está escrito aqui. Sabendo disso, agora você tem que decidir se a programação é ou não para você. Você tem que descobrir isso. Antigamente, eu achava que isso tinha que estar bem claro já antes de você começar. Só que agora eu entendo que não é bem assim. A forma com que você pode fazer isso é visualizar as possibilidades. Entenda o produto final, não olha para o código ainda. O código é só uma ferramenta, depois você vai mexer com isso. Olha o que um código em Python pode fazer e compara ele com um código em JavaScript. E vê, eu prefiro o resultado do JavaScript. Por exemplo, eu prefiro fazer um site do que fazer um script que manda uma mensagem para mim a cada 20 minutos. Então, com essa visualização, tudo isso fica mais fácil. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Aqui está um site que foi desenvolvido em HTML, JavaScript, CSS. Aqui do lado uma aplicação em Java, por exemplo, e aqui é um script em Python. Perceba que é um terminal, então eu não fiz uma interface gráfica no Python. É possível, mas a maioria dos casos você vai ver um terminal. Tenha em mente que software é solução de problemas, pura e simplesmente isso. Tudo que você vai fazer é pegar um problema e resolver ele por meio de uma ferramenta. Essa ferramenta é a linguagem de programação que você vai escolher. Então, se você não gosta dessa ideia, se você não tem vontade de construir alguma coisa e ter aquela satisfação no final, quando o projeto está concluído, talvez programação não seja para você. Python com certeza é a linguagem mais amigável que você vai ter para começar. O problema é que quando você começa a programar em Python, você abstrai alguns conceitos muito importantes da programação. Muita coisa no Python ela já está pronta, você não precisa escrever na mão e por causa disso você acaba ficando para trás um pouco, porque é legal você saber exatamente como aquela coisa funciona. Apesar disso, isso não é impeditivo. Você pode começar com Python e depois migrar para algo mais robusto. Eu recomendaria você começar estudando C, só que na maioria dos casos não é o ideal. Ela é um pouco difícil, tem alguns conceitos ali que você tem que saber sobre computação
para programar em C. Então, assim, eu chamaria isso de começar do jeito certo, só que se prepara porque vai ser difícil. Quebra esse preconceito que você tem com Java. Todos os memes que você viu por aí não passam de piadinhas. Ela é uma ótima opção para quem está começando, porque assim como C, você vai realmente entender os conceitos e métodos fundamentais que eu vou explicar melhor no final do vídeo. Java não é JavaScript. Pelo amor de Deus, não confunda esses termos. Eu já vi aluno de federal confundindo isso. Isso não se faz. Dito isso, é uma ótima opção para quem está começando também, principalmente se você quer desenvolver sites. É essencial que você saiba JavaScript junto com HTML e CSS. Sobre o mercado de trabalho, eu não vejo vagas de desenvolvedor júnior pedindo Python, tá? Tá um pouco difícil. O que existe aqui que eu tenho contato são vagas de desenvolvedor Java e JavaScript. Então, se você for por esse caminho aqui, eu acredito que vai ser um pouco mais fácil você pegar o primeiro trabalho aí. Mas também existem as exceções, né? Você pode pegar o seu primeiro trabalho de desenvolvedor, sendo ele em Python, em C, enfim. Você pode pesquisar, principalmente na tua cidade aí, o que a galera pede, mas Java e JavaScript é o mais comum, é o que eu recomendaria se fosse pensar especificamente para o mercado de trabalho. Então a minha recomendação, depois de você ter feito a sua pesquisa, identificado com qual produto você se percebe trabalhando e desenvolvendo soluções, a pergunta é: você gosta de design? Se sim, vai para HTML, CSS, JavaScript, joga isso no Google e seja feliz. Se não, estuda Java. Essas duas opções aqui, e na real a grande maioria das linguagens de programação, você pode ir no YouTube e simplesmente pesquisar curso JavaScript, curso Python. Tem muita coisa gratuita. Não precisa investir ainda. Guarda esse dinheiro e estuda os conteúdos gratuitos. Se você escolheu Java aqui, eu recomendo inclusive a versão 8, você vai começar a estudar antes mesmo de encostar no código. Por que isso? Você já vai se estressar pela configuração do ambiente, que é o quê? Deixar a sua máquina preparada para poder desenvolver aplicações em Java. Então você vai instalar um editor de texto, vai instalar o JVM e assim por diante. Então, para configurar o ambiente em Java, você já vai ter um pequeno estresse ali. Mas é bom que quando você concluir essa etapa, você já vai ficar contente, porque você vai poder finalmente escrever o teu primeiro código. Esses aqui são os conceitos essenciais que você tem que ter em mente, tem que saber o que eles significam e como utilizar eles, independente da linguagem que você escolher. Então, se você for para JavaScript, entenda o que é uma variável, quais são os tipos de variáveis, condicionais e else, operadores básicos, no caso, operações matemáticas, né? Mais, menos, dividir. Depois, um pouquinho mais avançado, vai para laço de repetição. E, por fim, estuda classes e aí você já vai ter uma base muito boa para começar a caminhar sozinho. Em qualquer linguagem de programação, você vai visualizar esses termos aqui e você vai utilizar esses conceitos. Então, isso aqui tem que estar muito bem fixado, você tem que saber o que isso aqui significa. Então, depois de 3 meses, mais ou menos, estudando HTML, CSS e JavaScript, você vai começar a pesquisar termos como Node.js, React e Tailwind CSS, que são bibliotecas, tecnologias que você vai utilizar no dia a dia. Você não precisa fazer um site com HTML cru, você utiliza de bibliotecas para tornar todo esse processo mais fácil. Aqui, você vai entender conceitos como componentes, design patterns, UI, UX, enfim. Conforme você for estudando e evoluindo, essas coisas vão ficar muito mais claras e mais próximos do seu conhecimento. Se você for pelo caminho do Java, aqui eu recomendo que você desenvolva soluções reais. Então, vai de cara estudar Spring Boot, entender o que é uma API, como você desenvolve um servidor e assim por diante. Sobre soluções reais, aqui eu tenho alguns projetos, tá? São bem básicos, mas é essencial que você consiga desenvolver isso aqui. Então, pelo menos uma calculadora, um conversor de moedas, gerador de senhas, uma agenda simples e cadastro de alunos, por exemplo. Aqui você vai estudar e aplicar os seus conhecimentos, independente da linguagem que você escolheu. Esse CRUD aqui, ele significa Create, Read, Update e Delete. Então, é onde você envia informações, visualiza elas, atualiza elas e também deleta. Então, numa agenda, por exemplo, você tem que criar o evento, conseguir visualizar, editar ele e também excluir. Aqui os conversores de temperatura, moeda e calculadora são mais tranquilos. Agora, se você optou pelo C, que é aquele um pouco mais difícil, aí você faz um contador de caracteres, por exemplo, que no Python você faz chamando um método em uma linha.
Essas soluções reais que eu quero dizer, eu tenho um vídeo falando só sobre isso, que ensina como você identifica problemas e desenvolve sistemas a partir disso, para solucionar esses problemas. Então, eu vou deixar no card aí em cima, se você tiver interesse, eu te convido a assistir mais tarde. Depois, conforme você for estudando, você vai ter cada vez mais familiaridade com os termos, tipo API, SaaS, MVP. E como é que funciona isso? Eu recomendo você consumir conteúdo sobre isso. Então, eu já falei disso em outro vídeo também, mas se você vê o TikTok, por exemplo, Shorts ou Reels no Instagram, começa a ver coisas sobre programação. Lá você vai ver projetos, pessoas falando sobre isso, e conforme você for pegando esses termos, você vai atrás do significado e começa a aplicar isso no seu código. Aí, por fim, isso aqui é mais uma sugestão de estudo, né? Você pode ir para bancos de dados. Então, assim, você fez uma API, você vai pegar uma informação e armazenar ela onde? Então, você pode começar a ver sobre Postgres, por exemplo, que é SQL, né? Um banco de dados, que também, da primeira vez, vai te dar um trabalho para configurar isso na tua máquina, mas depois que tiver tudo rodando ali no Docker, por exemplo, vai ficar tudo mais fácil e é muito legal você fazer uma aplicação que ela começa na parte visual, vai lá para o back-end, igual eu falei, nas engrenagens do sistema e por fim armazena isso no banco de dados. Esse vídeo foi inspirado num vídeo do Augusto. O curso e o canal dele são muito bons e o link está aí na descrição. O resumo do resumo é: comece. Vai ser difícil, vai ser chato, mas você pode se apaixonar e tudo isso vai ficar mais leve. Não acredite em gurus que só falam o quão bom é trabalhar com programação. É uma profissão assim como qualquer outra, então existem altos e baixos. A vida real é bem diferente do Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí, a gente troca uma ideia. Eu tô fazendo uns vídeos curtos e mais práticos no TikTok e no Instagram. Os meus links também estão na descrição. Se você tiver interesse, dá uma olhada lá. Então é isso aí. Falou!